conta que o nosso programa é para os nossos pequeninos ou com a participação deles, nós vamos trazer uma mensagem também voltada para os pequeninos, para que eles possam acompanhar e perceber bem a mensagem. E por isso eu vou pedir aos irmãos que já têm alguns aninhos a mais, vão fazer um esforço hoje. E vão fazer de conta que são outra vez pequeninos. Porque eu acho que todos nós gostamos de ouvir histórias. E por isso a mensagem de hoje é uma história. Meninos, vamos ouvir esta história? É a história do Fernando. É o Natal do Fernando. E a história começa como se calhar começa a história de muitos de vocês. Era o Fernando a perguntar à mãe. Oh mãe, diz Fernando. Oh mãe, tu vais ter dinheiro no Natal? É sim, Fernando. É provável que o teu pai ganhe um abono. Quer dizer, devemos ter um bocadinho mais. Porquê é que tu queres saber se a gente vai ter dinheiro no Natal? Oh mãe, é que eu queria aquele jogo. Aquele jogo de computador que o João tem. Eu ainda não tenho, eu gosto tanto daquele jogo. Fernando, nós vamos pensar nisto. Vamos ver se é possível. O Natal aproximava-se. E o Fernando tinha muitos sonhos, tinha muitas expectativas. Ele estava a pensar em várias coisas que ele queria ganhar. E os seus planos eram planos especiais, sobretudo porque ele tinha recebido uma promessa dos seus pais. Os seus pais tinham-lhe feito uma garantia quando o ano letivo começou. Disseram, olha, se tu fores um bom aluno, se tu tiveres boas notas, se tu te portares bem na escola, quando tiver o intervalo das aulas e as tuas notas forem boas, o papá vai comprar-te um relógio. Ele queria muito ganhar um relógio. Ele viu o seu pai sempre com um relógio, ele achava que o relógio era uma coisa muito importante. E ele já estava na escola primária e tinha aprendido a ver as horas. E ele disse ao pai, para que é que serve aprender a ver as horas se eu não tenho um relógio? E o pai disse, então olha, se tu tiveres boas notas e portares-te bem na escola, eu vou-te dar um relógio. E ele estava com uma grande expectativa de ganhar o seu relógio. Mas é claro que com todos os planos que o Fernando tinha, não sei se os pais tinham condições de acompanhar os planos todos que ele tinha. E por isso os pais dele também conversavam. E o pai e a mãe falavam. Sabes, querido, o Fernando estava a perguntar-me se podia ganhar aquele jogo de computador que o vizinho tem. Oh, meu amor, é assim. Nós temos que fazer as contas, não é? Este ano, tu sabes que eu queria separar um bocadinho do abono para ver se nós conseguíamos trocar o carro. O carro está velho. E se calhar a gente podia aproveitar a oportunidade, há uma campanha de Natal muito boa, enfim, o Fernando vai ter que entender. Pois é, querido, mas sabes, o Fernando já pediu uma série de coisas. Ele pediu, por exemplo, ele queria umas barbatanas, que é para quando chegar ao verão e for à praia. Ele também queria uma bola nova. É que a bola dele já está tão velhinha, já está furada, a gente já nem consegue enchê-la mais em condições. E o tal jogo que diz que o vizinho tem, que ele também queria ter. Pois é, querido, é assim, nós vamos ver se isto é possível, não é? Porque começa a ser muita coisa. E os dias iam passando, e a expectativa no coração de Fernando, será que eu vou ganhar todas as coisas que pediu? E de vez em quando ele aproximava-se da mãe, e lá vinha o Fernando outra vez com a mesma pergunta. Oh mãe, diz Fernando, oh mãe, no Natal tu vais ter dinheiro? Oh Fernando, já respondi que é possível que tenha um bocadinho mais. Para que é que tu queres saber? Oh mãe, é assim. É que eu queria comprar uma camisa para dar ao avô. E uma camisa para dar ao pai. Oh mãe, diz Fernando, tu gostas de colares? Gosto, Fernando. É que eu vou pedir ao pai para te comprar um colar. Está bem, Fernando. Quando a gente chegar lá, a gente vê. Mas como é que eu vou conseguir ter dinheiro para essas coisas todas? Olha, Fernando, podíamos arranjar uma solução. Se tu começasses a fazer algumas coisinhas cá em casa para ajudar, eu podia dar-te algum dinheirinho. Mas tinhas que fazer as tuas funções direitinho. Eu dava-te as tarefas e no fim da semana ganhavas dinheiro. E o Fernando disse, boa mãe, boa, isto é bom, eu gostei, posso fazer? Podes. Então a mãe deu algumas tarefas para o Fernando fazer. Mas sabem, ele não gostou muito das tarefas. Tinha que arrumar o quarto, tinha que levar o lixo para a rua, tinha que tirar a louça da mesa depois de comer. No primeiro dia, ele ainda fez assim mais ou menos. No segundo dia, ele já esqueceu de algumas coisas.
A partir do terceiro dia, ele já não se lembrava mais das tarefas que tinha que fazer. E quando chegou ao fim de semana e ele foi ter com a mãe disse, olha, Fernando, nós tínhamos combinado que tu ganhavas o dinheirinho, mas tinhas que cumprir as tuas tarefas. Mas tu não cumpriste. Não posso te dar o dinheiro. Mas no fim de semana, aconteceu uma coisa muito boa. É que o avô veio visitar. E o avô passou o domingo com eles e almoçou com eles. E antes do avô ir embora, o avô chamou o Fernando e deu-lhe 20 escudos. 20 escudos não, 20 euros. Escudos era antigamente. Se calhar valia mais, mas enfim. 20 euros! Era muito dinheiro. E o Fernando, quando olhou aquela nota, pensou assim, ei, eu agora tenho dinheiro para tanta coisa, vai dar para comprar tudo e mais alguma coisa. Ele estava mesmo feliz, porque agora ia poder comprar as coisas todas que ele queria dar e ainda sobrava para as suas prendas de Natal. E logo a seguir, então, ele chegou a casa depois do trabalho, da escola, e perguntou à mãe, mãe, diz Fernando, mãe, eu vi uma revista ali na tabacaria, aquelas revistas de quadrinhos. Eu ganhei o dinheiro do avô. Eu posso ir comprar a revista, mãe? Fernando, mas tu não disseste que querias o dinheiro para o Natal, para comprar a camisa do avô e a camisa do pai e outras coisas mais? Mãe, mas só custa 1,50 €. Fernando, o dinheiro é teu. Tu usas como quiseres. E lá foi o Fernando e gastou 1,50 € na sua revistinha e veio para casa todo contente e ficou no quarto um bocado a fazer os seus trabalhos. Mas a mãe também lhe disse, olha, vamos, quem sabe, arranjar outras tarefas para tu fazeres. E a mãe mudou as tarefas do Fernando. E agora o trabalho do Fernando era lavar a louça. Essa parte ele gostou. Ele gostou de lavar a louça. Sabem porquê? Ele fazia de conta que os garfos e as facas eram homens e lutavam entre si. E depois mergulhavam na água e saíam outra vez. É claro que demorava muito tempo para o Fernando lavar a louça. E ficava assim um bocadinho confusa a cozinha. Mas lá ele foi fazendo o seu trabalho. Mas sabem, o Fernando ia à igreja como vocês. E tinha a classe deles da escola dominical. E na igreja do Fernando, eles tinham decidido que no Natal iam levantar uma oferta missionária. Era uma oferta para mandar para os missionários. E a professora então estava a lembrar os meninos na aula de domingo como a vossa aula. Meninos, lembrem-se que no Natal vamos levantar a oferta missionária. E nós levantamos a oferta missionária porque estamos no Natal. Lembrem-se, meninos, Natal é o aniversário. De quem? De Jesus. E quem ganha festa é quem faz anos. Quem ganha prenda é quem faz anos. Então nós temos que, neste Natal, dar a nossa prenda para Jesus. Sabem qual é a prenda mais importante que Jesus quer? Qual é aquele que Ele mais deseja? É que nós lhe demos o nosso coração. É que um dia nós peçamos a Ele que entre na nossa vida e seja o nosso Senhor. E o Fernando pensou assim, bem, se é isso que Jesus quer, eu já fiz. Porque um dia eu pedi a Jesus perdão dos meus pecados e pedi a Ele que fosse o meu Salvador. E nesse dia, Jesus entrou no meu coração. Portanto, se esse é o presente que Ele quer mais, então Ele já ganhou o presente que eu tinha para lhe dar. No domingo seguinte, a professora voltou a lembrar. Lembrem-se, meninos, que nós vamos dar a oferta no Natal. E que a oferta de Natal deste ano é a nossa oferta, é o nosso presente para Jesus. E vamos dar uma oferta para missões. O que Jesus mais quer é o nosso coração. Ele quer ser o nosso Salvador. Mas se nós já aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, a coisa que Ele quer mais a seguir é que nós entreguemos a Ele a nossa vida. E o Fernando pensou assim, professora, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu crescer, professora, eu vou ser missionário na África. Este era o sonho dele. Ele tinha ouvido histórias missionárias da África e ele queria ser missionário na África. E depois havia uma menina que sentava mesmo ao pé do Fernando e disse assim, professora, eu também, quando crescer, vou ser missionária. E também vou ser missionária na África. O Fernando ficou zangado. Olhou para ela e disse assim, tu podes ser missionária na África, mas na minha África não. Lá a professora teve que explicar. Fernando, não faças isso, Fernando. A África é muito grande, tem espaço para muitos missionários e tu podes ir e a Débora também pode ir. E os dois podem ser missionários na África. E os domingos foram passando.
E o Fernando, mais uma vez, foi ter com a mãe. Mãe, nós temos que dar a oferta missionária. Se eu der 5 euros para missões, está bom? É que o avô deu-me 20, mas eu já gastei 1,50 para comprar a revista e tinha outra coisa que eu queria fazer e depois tenho as prendas de Natal. Se eu der 5 euros para missões, está bom? E a mãe disse, Fernando, o dinheiro é teu. Tu vais usar como tu quiseres. Mas tu achas que 5 euros chega? Separa os 5 euros para tu dares na oferta de missões. E realmente os domingos se passaram. E chegou o dia da oferta de missões. E o Fernando estava contente, ele separou o seu dinheiro, ele foi à igreja naquele dia e ele deu a sua oferta para missões e ele deu 5 euros para missões naquele dia. Ele ficou tão contente, era o dinheiro dele. Ele não pediu à mãe que o desse, foi o avô que tinha-lhe dado e ele separou aquele dinheiro e ele todo contente foi lá e colocou os seus 5 euros para a oferta missionária. E logo a seguir, o ano letivo estava a chegar ao fim do primeiro período, era esta época de Natal, as aulas iam acabar. E a mãe do Fernando foi à escola. E sabem, o Fernando era um aluno muito bom. Comportava-se bem, fazia os trabalhos de casa direitinho, não se esquecia de fazer nenhum trabalho e tirava notas muito boas. Na ficha de avaliação dele só tinha notas positivas ótimas. A professora só tinha coisas boas para falar a respeito do Fernando. E então, como os pais tinham prometido, tiveram que cumprir. E o Fernando ganhou o seu esperado relógio. Ele estava tão contente. Ele, no último dia de aula, se levava o relógio e mostrava para toda a gente. Queres saber que horas são? Eu posso dizer-te no meu relógio novo. E estava contente e cheio de vontade de ir à igreja, porque ele também queria mostrar aos seus colegas lá na igreja que ele tinha ganho um relógio, que agora ele podia fazer coisas especiais. E chegou então ao domingo. E no domingo eles foram à igreja e eles foram assistir ao culto, como vocês estão a assistir agora. E o pastor, então, foi falar a respeito da oferta missionária. E ele falou a respeito da recolha das ofertas e as classes trouxeram as suas ofertas para entregar lá na frente. E o pastor começou então a falar às pessoas que estavam na igreja. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra diz que quando Jesus nasceu, vieram homens sábios, magos do Oriente, e caminharam muito longe para chegar até onde Jesus estava. E quando eles chegaram onde Jesus estava, eles abriram os seus tesouros e ofertaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, Natal é o aniversário de Jesus. E nós temos que nos lembrar que Ele espera que nós possamos também mostrar aquilo que temos para dar a Ele com o nosso coração. E enquanto o pastor falava, estava o Fernando a prestar atenção. E ele começou a pensar, o que é que eu posso oferecer a Jesus? E o Fernando fez uma coisa parecida com aquilo que vocês fizeram aqui, enquanto estavam a cantar. Lembram-se? Cantaram uma musiquinha que diz, eu sou um pastor, tão pobre e jovem sou, sem um presente a dar a Jesus Cristo. O que é que eu posso dar a Jesus Cristo? E ele começou a pensar, o que é que eu posso dar para Jesus? Não tenho nada para dar, não tenho nada de especial para dar. Jesus quer o meu coração, mas eu já dei o meu coração para Jesus. Eu também já disse a Jesus que dou a Ele a minha vida e quando eu crescer eu quero ser um missionário. O que mais será que eu posso dar a Jesus? E o pastor estava a lembrar que aquele dia era um dia em que nós tínhamos que ofertar para Jesus. Irmãos, aquilo que vamos ofertar é para o Senhor. E as ofertas começaram a ser levantadas. E os diáconos começaram a passar com as bandejas para levantar as ofertas. E o Fernando continuava a pensar, eu já dei a minha oferta missionária, eu já dei os meus 5 euros e já gastei o resto do dinheiro que eu tinha. Já não sobrou nada, comprei as prendas de Natal e não deu para muito, mas 5 euros. 5 euros é tão pouquinho. A mamãe disse que 5 euros nem dá para comprar uma camisa. E eu dei 5 euros e com 5 euros se calhar não dá nem para comprar umas meias. E será que 5 euros chega? Mas eu não tenho mais nada para dar a Jesus, o que é que eu vou dar a Jesus? E enquanto eles estavam a passar com as ofertas, o Fernando resolveu olhar para o relógio. Para saber que horas eram.
para saber se estava na hora de acabar o culto. E quando ele relou para o relógio, ele lembrou-se: eu tenho um relógio novo. Eu podia dar o meu relógio para Jesus. Mas a mamãe disse que a gente não deve dar uma coisa que a gente ganhou. E foi o papai que me deu o relógio por causa das minhas notas. E se eu der o meu relógio, eu fico sem relógio. E como é que vai ser? E enquanto ele estava a pensar nisso, o pastor lembrou mais uma vez: irmãos, lembrem-se que este ano as nossas ofertas de Natal são para missões. Vamos recordar os missionários que estão lá nos campos. Eles deixaram tudo para poder servir ao Senhor. E aquilo que nós vamos ofertar aqui vai para ajudar os missionários no seu trabalho. Aquilo que o irmão der hoje de oferta é o seu presente para Jesus. Pense bem antes de dar a sua oferta. Pense bem se a oferta que vai dar expressa realmente aquilo que está no seu coração, no seu amor pelo Senhor. E nesta hora, o Fernando entendeu. Se eu tenho que dar o melhor, então eu vou dar o meu relógio para Jesus. Mas quando ele tomou essa decisão, ficou tão difícil levantar-se. Os diáconos já tinham todos levantado as ofertas e as bandejas já estavam lá na frente. E o Fernando fez uma força para levantar e parece que as pernas não queriam se mexer. E finalmente ele conseguiu levantar-se. E quando ele levantou, ele viu que as pessoas estavam a olhar para ele e ele abaixou a cabeça e ficou envergonhado. Mas ele foi lá e ele tirou o seu relógio. E enquanto o pastor chamava os crentes para começarem a cantar, ele pegou o seu relógio e ele foi lá na bandeja das ofertas. E depois voltou para o seu lugar. E quando ele sentou no seu lugar, ele fechou os seus olhinhos e começou a orar e a falar com Jesus. Ele disse assim: Jesus, muito obrigado porque tu vieste para viver aqui entre nós. Jesus, olha, neste Natal eu lembrei-me de ti. Neste Natal eu lembrei-me que o Natal são os teus anos. E, Senhor Jesus, eu dei o que eu tinha de melhor. A melhor coisa que eu tinha era o meu relógio. E eu dei para ti. Eu espero que tu fiques contente, Senhor. E o Fernando foi contente para casa, apesar de ter dado o seu relógio. E sabe o que aconteceu? Logo depois chegou o dia de Natal. E naquele dia de Natal, quando chegou a hora de ir abrir as prendas, o Fernando foi até à árvore de Natal lá na sua casa e tinha tantas prendas para ele. Estava lá as barbatanas que ele queria, estava lá uma bola nova, estava lá o jogo que ele tinha pedido aos pais, exatamente da maneira que ele tinha pedido. Quando nós pensamos na história do Fernando, ela pode parecer uma história engraçada e ter alguns aspectos que podem não nos dizer respeito diretamente, mas quero dizer aos irmãos que esta história foi baseada em fatos reais. Foi escrita por uma missionária, baseada numa experiência que ela teve, que ela viu acontecer. Quando nós chegamos à época do Natal, nós normalmente nos concentramos nas prendas e pensamos nas coisas que nós podemos dar. E raramente nos lembramos que a festa não é nossa. Porque aquilo que nós celebramos é o nascimento de Jesus. E que se Natal é uma época de prendas, só é porque existe o relato bíblico de que os magos levaram prendas para ofertar a Jesus. E que Natal realmente é um momento de prendas, mas é a altura de nós darmos a nossa oferta ao Senhor. De uma forma simbólica, nós dissemos às crianças aquilo que é a verdade bíblica. Aquilo que Deus mais espera e pede de nós é o nosso coração. Ele pede que nós possamos simplesmente aceitar a prenda maior que Ele nos deu no Natal. O seu amor, manifestado através da vinda do seu Filho, que nasceu naquela estrebaria em Belém, mas para morrer pelos nossos pecados. Que triste é quando nós celebramos o Natal e não recebemos do Senhor a prenda maior e não damos a Ele a prenda que Ele mais espera, que é o nosso coração. Que neste Natal nenhum de nós deixe de
aprender a lição que as nossas crianças nos trouxeram. Aquilo que nós precisamos de dar ao Senhor em primeiro lugar são os nossos corações. Pedir a Ele perdão por aquilo que nos tem afastado dEle. Pedir a Ele perdão porque temos vivido as nossas vidas sem nos preocuparmos com Ele. Pedir a Ele que perdoe isto que está em nós e que nos afasta da nossa comunhão. E pedindo a Ele perdão, aceitar aquilo que Ele fez por nós. A oferta que Ele nos deu através do Seu Filho, a salvação das nossas vidas.